Bem, gente, boa noite. Vamos continuar, né? Eu convido Paulo Secarelli para compor a mesa. O Paulo é Paulo Roberto Secarelli. Ele é sócio e coordenador de seminários no Círculo Psicanalítico de Minas Gerais. Né, Paulo? Psicólogo, psicanalista, doutor em psicopatologia fundamental e psicanálise da Universidade de Paris 7, pós-doutor na Universidade de Paris 7, professor e orientador de pesquisas do mestrado de promoção de saúde e prevenção da violência, MP, da Faculdade de Medicina da UFMG, professor orientador de pesquisas na pós-graduação em psicologia na Universidade Federal do Pará e professor adjunto quarto da PUC-MG e também, gente, autores de vários livros. Né? Bem-vindo, Paulo. Vamos começar, né? Bom, gente, boa noite. Não, boa noite, ainda é boa tarde, né? Está no finalzinho, todo mundo que bravamente resistiu ficar aqui, né? Até essa hora, que vai dando um som, né? Depois do almoço, mas agradeço a presença de vocês, tá? Agradeço a presença de vocês e vamos lá para essa palestra que foi intitulada aí, Transsexualidades, Corpo e Gênero. Antes eu quero, bom, além agradecer o seu convite, do Círculo da Jornada, né? Eu gostaria de fazer uma observação, ou melhor, uma correção quanto à questão do título, porque em um dos folders de divulgação da nossa jornada, o título aparece Transsexualismo, aquele folder maior, né? Entretanto, há anos essa nomenclatura não é mais usada. Em 10 de setembro de 97, quer dizer, tem 20 anos, né? Em 10 de setembro de 97, ou seja, 22 anos, uma resolução do Conselho Federal, 1482, autorizou, a título experimental, que eu vou fazer então começar por esse esclarecimento. Autorizou, a título experimental, que a cirurgia então chamada de transgenitalização fosse feita. Isso porque, até aquela época, a resolução entendia que o paciente transexual, e o nome era esse, transexual, era um doente patológico, portador de um desvio, né, e que o único jeito era, o transexualismo era doença, não tinha recurso, tinha que fazer a cirurgia. Desde então, o transexualismo, o movimento trans, né, não parou de crescer, a ponto de 2008 ter tido uma outra resolução do Conselho Federal, porque o que aconteceu foi que nessa época eu estava trabalhando, coincidiu, no Hospital das Clínicas de São Paulo, no HC de lá, exatamente nessa área, quando saiu essa resolução. Então, assim, as filas faltavam dobrar a esquina, né, porque o negócio agora era oficial. Até então as cirurgias eram completamente clandestinas, várias mutilações e mortes, sobretudo fora do Brasil. Quem fazia no Brasil ia preso. E aí, depois disso, ficou assim tão demais que eles lançaram uma outra resolução, segurando a barra dessa, e, finalmente, uma portaria do SUS, que dizendo que a discriminação, estou citando a portaria do SUS, a discriminação é determinante no processo de sofrimento e do adoecimento que sujeitos transexuais estão sujeitos, que essa cirurgia pode ser feita no âmbito do Sistema Único de Saúde, quer dizer que não se paga. Mas é uma cirurgia extremamente demorada, se alguém quiser se candidatar, contem, se for pelo SUS, no mínimo 8, 9 anos de espera. Se tiver uns 40 mil, aí faz na hora, né? Mas 8, 9 anos, alguns hospitais aqui em Belo Horizonte andaram fazendo aquele Hospital São José, ali perto do Colégio Santo Agostinho, interrompeu, o HC de São Paulo, me parece, não sei se ainda faz, mas faz em Campinas, Ribeirão Preto, Uberlândia e o sul do país. Mas uma coisa, não vou entrar nisso aí, que a discussão é enorme, né?
Mas as mudanças que se seguiram, né, que está aí em várias publicações minhas, repercutiram diretamente nessa visão que se tinha desses sujeitos, abrindo caminhos para novas conquistas, promovendo políticas públicas de saúde e inserção social do sujeito trans no social. Né? A gente está vendo aí, tem pessoas políticas, transexuais, o que levou à mudança do modo de designar esses sujeitos, né? Que no primeiro momento, como vimos, era transexualismo, passou para transexualidade ou transexualidades, como eu gosto de chamar, porque a gente sabe que, por mais que a gente tenha um grupo de trans, assim como um grupo de pessoas hétero, ou grupo de pessoas homossexuais, nós não temos uma mesma dinâmica pulsional que sustenta aquela chamada escolha de objeto. Então, é melhor usar no plural, né? E daí o sufixo ismo presente em homossexualismo, transexualismo, dá uma ideia de uma doença. Essa mudança para dade, transexualidade, se for ver os textos do Freud, homossexualismo, transexualidade, homossexualidade dá a ideia de mesmo, de um modo de ser. Bom, estabelecido esse esclarecimento, né, dessa pequena confusão que teve no folder, eu gostaria de fazer essa apresentação em duas partes. Tentarei ser breve, porque a gente está já em final aqui de segurar o dia, né? Eu retomarei o primeiro ponto, eu vou tentar falar sobre as transexualidades mesmo, muito como é que se dá, a questão do diagnóstico, enfim, todo o trabalho, o meu doutorado foi nessa área, todo o trabalho que eu faço há mais de 20 anos com esses sujeitos e continuo fazendo, né? Então, vou retomar isso e falar isso. E, num segundo momento, que eu acho que é uma parte importante também que eu gostaria de trazer aqui para os colegas, as discussões mais atuais que lidam com as relações entre corpo, gênero, cibernética e tecnologias de ponta, que estão tendo grandes repercussões nas ciências em geral, o que inclui a psicanálise, né? O que tem feito vários autores, inclusive na área da psicanálise, há um livro agora sobre gênero e questões de gênero e a psicanálise, lá na França, uma revista, na revista de Psicopatologia Fundamental, último número, sai um texto em francês sobre essa questão do gênero, né? Nessas novas leituras, que está sendo chamado, vocês já ouviram, eu vou falar disso daqui a pouco, mais calma, do transhumano. Vamos chegar lá. Então, em 52, né, como a gente sabe, ocorreu a primeira cirurgia oficialmente comunicada de mudança de sexo, famosa garota dinamarquesa, que todo mundo viu, né? A primeira cirurgia que não sabe o que deu, foi meio obscura, foi bem antes, foi em 1910, por aí, mas isso não teve muito segmento, não. Nos anos 50, quando os movimentos trans começaram a se organizar, né, nessa época aí, eles entendiam, né, que essa dicotomia entre sexo e gênero tinha que ser resolvido pelo tratamento hormonal e cirurgia. Sexo e gênero deveriam coincidir. Caso contrário, seria necessário uma forma de correção para que esses dois elementos se harmonizassem, mantendo uma ordem suposta imutável. Inclusive, alguns autores da época, inclusive uma americana famosa, vai, inclusive, denunciar isso, dizendo que as transexualidades são uma doença iatrogênica, né? Iatrogênica, ou seja, criada pela medicina, no sentido que, a partir do momento que as técnicas cirúrgicas estão aí cada vez mais desenvolvidas, a gente faz coisas hoje que não se fazia, né? Eu não me lembro qual o livro gente, deu um branco, aquele da Bahia, famoso nosso, que morreu há pouco tempo, escreveu Capitães de Areia, Jorge Amado. Tem um livro dele que ele cita que uma mulher fez cirurgia plástica e ela foi completamente rejeitada pela comunidade, porque onde já se viu uma mulher de 60 querer parecer com de 30, né? Hoje isso não se fala, mas como que essas coisas vão mudando, né? Então, alguns autores vão falar dessa cirurgia como algo imposto, deu muita confusão só isso aí merece suicídio, não suicídio, uma série de coisas por esses sujeitos que passaram por essa cirurgia, ainda mais quando o diagnóstico não é bem feito,
porque entra num delírio psicótico, eu sou mulher, vou operar, opera e depois, né? Então, não vamos entrar nisso aí, que é outra discussão, né? Mas essa ideia de sexo ter que bater com gênero, isto é na nossa cultura, né? Sexo, sexualidade e gênero são, na maioria dos contextos, tratados como características naturais, entre aspas, dos indivíduos e de seus corpos. Os genitais determinam o sexo, na perspectiva biológica, macho e fêmea. O gênero está relacionado com as representações dos papéis sociais, homem e mulher. E, finalmente, a sexualidade indica a chamada orientação sexual, a mais aceita a heteronormatividade ou heterossexualidade, porque é considerada em ressonância com a preservação da espécie. Aliás, esse é um dos pontos polêmicos, né, que a gente não pode esquecer, que o Freud começa os 3 ensaios, o primeiro ensaio e o segundo ensaio, dizendo o quanto a população, a opinião popular, a ciência, a religião tal, estão erradas quanto à sexualidade, né? Achando que a sexualidade, como se achava, era instintiva. Então está aí, é instinto, chegou numa época, o adolescente tem atração por outro sexo, não tem sexualidade infantil, que é a sexualidade que o Krafft-Ebing vai tratar no famoso Psicopatia Sexualis, com o nome de Natur Trieb, né? Uma trieb é uma pulsão natural, e não instinto, pulsão natural. Então, o grande trabalho de Freud foi dizer, ele se espanta, você se lembra lá dos 3 ensaios, quando ele fala isso, olha, acreditar nisso é um erro de grave consequências, e ele vai mostrar no segundo ensaio que a trieb, a pulsão, o impulso, né, não tem nada de natural. E aí é que vem toda a polêmica freudiana até hoje complicada. Então, essa questão de gênero é um problema que também nós, psicanalistas, temos que ficar atentos para não corrermos o mesmo risco que o Freud sugere, né, para a gente ter cuidado. Não achar que o sexo é desse jeito e o gênero também tem que coincidir com o sexo. Aliás, isso é uma discussão que, é claro, não tem ponto comum. Por parecerem óbvios, né, tais posicionamentos eram e ainda são aceitos como evidência, e parte significativa da produção acadêmico-científico apoia-se nesses dados, né, sem levar em conta a construção histórica e sua função ideológica desses discursos, né. Há séculos, o discurso dominante vem determinando a sexualidade ilícitas, as proibidas, as relações entre homens e mulheres, seus lugares no tecido social, o que inclui as hierarquias de poder e o trabalho, né? Isso daqui a pouco eu vou falar nessa segunda parte, com o advento do ciberfeminismo, né, que está sendo um novo momento de empoderamento das mulheres. Seja como for, quando nós estamos diante de um sujeito que se diz homem ou mulher, né, e trabalhamos, quando a gente pensa nisso, com definições e classificações cujas bases nós raramente questionamos. Você falou que mulher é, você falou que eu não vou discutir isso. Estas bases são abaladas quando o sujeito que está diante de nós diz ser uma mulher, embora fisicamente seja um homem, ou anatomicamente, seja um homem, ou vice-versa, né? Muitas vezes o que acontece na clínica do transexualismo, quando a gente escuta, diferente dos chamados intersexos, né, os antigos hermafroditas, que a gente tem até uma certa compaixão, né, o transexual, ele desperta geralmente um sentimento de que, né, como se o sujeito tivesse ousado desafiar a natureza, que não é o caso do intersexo, né? Então, muitas vezes, nós somos tomados por um sentimento de estranheza, né, ligado às nossas moções bissexuais recalcadas, né? Isso é muito comum. Eu trabalhei um tempo lá no ambulatório de endocrinologia do HC, quando nascia uma criança que não sabia muito bem, ele é homem ou mulher, né, um problema ali, X0, eu não me lembro mais essa nomenclatura, sabia, mas não sei mais, né? Como que os médicos ficavam assim, meio assustados, porque aquela visão que estava ali foge a qualquer universal de masculino e feminino, de macho e fêmea, no caso. Então, eles não sabiam como se
referir aquilo, né? Ao mesmo tempo, nós somos confrontados em nossa prática clínica com sujeitos que não se enquadram nesses universais de sexo e gênero, as identidades sexuais, orientações sexuais, categorias, né? Então, como ouvi-los portadores de algum transtorno de identidade, disforia de gênero, problema de atribuição fálica, assim por diante. A clínica tem isso, acredito que todo mundo tenha recebido, né? Como agora a cirurgia já não vai tão longe, né? Tem sujeitos, como aquele famoso, acho que é o filho da Gretchen, né? que ele operou aqui em cima, né? Então, aqui é um homem perfeito, mas mantém o órgão sexual feminino. Então, é quase que o travesti ao contrário. É um sujeito que transa com outro sujeito, per uma vagina, mas a barriga para cima é homem. Então, isso tem aparecido na clínica, né? Homem trans, mulher trans, homem que só gosta de mulher trans. Então, está assim, é uma coisa curiosa, né? Nós somos confrontados com isso o tempo todo. E nos baseamos, ainda que implicitamente, na existência de uma coerência entre anatomia e sentimento de identidade sexual, ou seja, entre sexo e gênero. Parte do princípio que existiria uma tendência natural, né, entre aspas, no ser humano que faz com que a anatomia deva coincidir com as categorias sociais do homem e mulher. Ou seja, anatomia é o destino, né? Essa frase do Freud, o grande psicanalista americano Robert Stoller, que foi um dos primeiros a trabalhar com transexualidades, ele pega essa frase do Freud, anatomia é o destino, e diz: a anatomia não é o destino é o que os homens fazem com a anatomia. Uma reflexão interessante, né? Nessa perspectiva, as transexualidades deveriam ser tratados, como alguns acreditam, não tem um certo e errado nisso, com perversão, psicose que escapam à lógica fálica, sustentada pela sua homossexuação, colocando o sujeito hors sex, fora do sexo. Aquele livro famoso da Catherine Miot, que marcou a época, o livro é de 83. Um dos aspectos que torna a discussão sobre a transexualidade tão desconcertantes é que tocam diretamente às bases imaginárias responsáveis pelos movimentos identitários presentes nas construções identitárias, né? O ou a transexual, com sua reivindicação identitária, que nada tem a ver com a chamada orientação sexual, é claro, né, nos coloca uma questão que raramente é convocada, né? Como nós sabemos que nós somos homem ou mulher? Aí, de uma forma provocante, eu faço a pergunta: como se constrói essa convicção delirante que consiste a crer que o sexo com o qual eu nasço determine a minha construção identitária? Isso, quem me fez essa pergunta foi um transexual na França. Como é que você sabe que eu sou uma mulher? Eu falei: mas como, né? A gente não sabe. Quem sabe é quem nos recebeu no mundo e falou: é menino, é menina. A partir desse constato anatômico, nós vamos ter toda a construção de gênero. Então, é uma construção que ao longo dos anos, vai se conformar, né? É o estado civil, os brinquedos que você ganha, mas, de fato, né, é exatamente esse ponto que essas novas discussões de gêneros estão tocando. Pensar as sexualidades, as transexualidades em termos da patologia, né, no sentido primeiro da palavra, pathos, excesso, nossa psicopatologia fundamental, né, Marta? Que vai trabalhar aí, né, o excesso, a gente adoece pelo excesso de paixão, excesso de pulsão, né? É uma coisa complicada, que também aqui dá outra palestra, né? Como observa a Elizabeth Kudinesco, né, se do lado da saúde física, medicina, não se discute o tanto que ela avançou, né? Se a gente pega o sofrimento psíquico, desde os gregos, está aí até hoje, né? Hoje nós temos remédios, felizmente, medicamentos que podem controlar isso, mas depressão, melancolia, que agora saiu um pouco, mas que o Freud vai falar, bilis negra, histeria, isso aí, não sei se chamava neurose obsessiva, fóbica, na época lá dos gregos, mas se a gente for ver aquele livro que vocês devem conhecer, A Loucura e Suas Épocas, do Pesotti, a gente vai vendo quando
cada momento histórico teve a sua patologia e a sua psicopatologia. Sobretudo, por exemplo, se a gente pegar o lado a Idade Média, quem decidia loucura ou não loucura era a igreja, né? Então, sempre teve. É um problema que nós estamos aí debatendo, discutindo. Então, dentro da psicanálise, dentro da psiquiatria também, mas dentro da psicanálise, nós vamos ter vários diagnósticos, né, dependendo da linha teórica que a gente está trabalhando, que a gente não questiona muito, né? Eu acho que a gente escolhe uma linha teórica dentro da psicanálise, Freud, Lacan, Winnicott, seja quem for, devido à nossa transferência para aquilo, né? Tem trechos que a gente lê, eu leio texto dos trechos de Freud, que tenho certeza que ele escreveu aquilo para mim, né? A gente acha, identifica tanto com aquilo, e isso pode ser com qualquer autor. Isso aqui me faz lembrar aquele congresso que teve aqui no Círculo, em 2003, sobre as múltiplas fases da perversão. Eu até fiquei tão tocado, incomodado com aquele congresso, que eu escrevi um artigo depois, e foi muito interessante, porque você tinha, né, o lado, vamos dizer assim, mais da escola francesa, alguns lacanianos, uma certa leitura de Lacan, que dizia que a perversão não é analisável. Ponto. O outro lado, mais winnicottiano, kleiniano, dizia que, claro que é analisável, porque o Freud fala que é analisável, lá na nota de rodapé do resumo, né, dos 3 ensaios, que de resumo não tem nada, o Freud fala que as perversões são, que ele chama de, as perversões negativas, que são as neuroses, são as duas passíveis de trabalho analítico, né? Então, era muito interessante como o pessoal mais ali inglesa falava, é claro que você analisa perverso, se você tiver paciência de aguentar aquilo, entender que aquele ataque que está fazendo não é para você. Então, não vou entrar nessa discussão, mas só lembrando como que essa questão é complicada. E, na época desse congresso, eu fiz lá na PUC, convidei os professores de várias linhas da psicologia, comportamental, tudo, para discutir o que era perversão. E aconteceu, claro, que eu sabia que ia acontecer, não tenho o menor consenso, né? Porque isso aqui é esquema de reforço, é estímulo que tem que modificar, o existencialismo, né, que faltam umas potencialidades, enfim, a gente não chega. Agora, o sujeito que bate na nossa porta, a gente não sabe qual a linha quem trabalha, né? Então, essa questão dessa escuta aí. A literatura sobre a questão do gênero em psicanálise deixa claro 2 perspectivas que a gente pode chamar de conflituais. 2, assim, para resumir, né? A inserção do individual, a constituição do eu, do sujeito, né, e as construções sociais como tributárias dos processos identificatórios. Para alguns psicanalistas, por mais que os processos sociais possam interferir na constituição do eu, os conflitos observados são sempre individuais, relacionados a mecanismos intrapsíquicos, projeção, uma série de coisas aí, né, inconscientes, logo independentes, com raras inserção do social. Para esses, o conceito de gênero não traz grandes contribuições à psicanálise, e os trabalhos de Freud sobre a sexualidade, sobretudo infantil, já trazem em seu bojo postulados bem avançados e inovadores para a época. Outros, partindo da famosa observação freudiana, segundo a qual toda a psicologia individual é, ao mesmo tempo, coletiva, vão dizer não, que tem que saber do social, sim. A utilização do termo gênero tem gerado mais polêmica do que consenso no universo psicanalítico. Termo frequentemente utilizado na literatura anglo-saxônica, onde a gente encontra identidade de gênero, problemas de gênero, disforia de gênero, bem mais recente no Brasil, com essa terminologia, e na terminologia psicanalítica, e nos manuais diagnósticos, dos diagnósticos, a gente acha isso, né? Inclusive, em francês tem uma expressão, escuta-se pouco em português, é identidade sexuada e não sexual. A distinção entre sexo e gênero foi introduzida, como eu já falei, pelo Stoller, esse psiquiatra, pioneiro do estudo das transexualidades, exatamente para tentar compreender a dinâmica. Stoller vai isolar os aspectos da psicosexualidade que são independentes do biológico, gênero, parte daquela questão do Freud, os caracteres sexuais, atitude masculina e feminina, que são independentes dos caracteres sexuais físicos, e sexo, o biológico, né? Tá. Em Freud, nós não vamos encontrar uma teoria de gênero.
pois em alemão a palavra que designa sexo e gênero, Geschlecht, serve para os dois. Quem vai aprofundar nisso é o Laplanche com as leituras dele, né? No texto de 1908, conhecido sobre as teorias sexuais infantis, vocês se lembram, que Freud nos fala de uma forma de classificação que atualmente a gente poderia dizer segundo o gênero, né? É quando aquele texto que o Freud nos convida a imaginar uma situação despojados de nossa existência corpórea, isso é, das amarras da anatomia, eu que estou falando isso, o Freud só fala da experiência corpórea, né? Chegaríamos em outro planeta, alguém chegaria aqui, né? E a primeira coisa que chamaria atenção seria a existência dos dois sexos, ou dos dois gêneros. Porém, esse é um ponto importante, essa distinção se faz, diz o Freud lá, sem levar em conta a diferença sexual. Nesse sentido, para o recém-nascido, o gênero vem primeiro do que o sexo, mas é o sexo que determina o gênero. Ou seja, a hora que o recém-nascido é visto como menino ou menina, sexo, ele recebe o gênero, mas ele vai saber que ele é menino ou menina e vai comportar-se dentro das expectativas sociais muito antes dele saber que ele tem uma anatomia masculina e feminina. Então, isso aqui é uma outra grande discussão, né? E logo nas primeiras páginas do primeiro dos 3 ensaios, né, o Freud vai falar der popularen Theorie der Geschlechtstrieben, teoria popular da pulsão sexual, e que, em alemão, é as pulsões de gênero. Olha como é que esse negócio de tradução é complicado, né? E na famoso texto do narcisismo, né, você se lembra que o Freud vai falar, vou estudar o narcisismo sobre 3 aspectos, a doença orgânica, e a última que ele vai falar, nessa edição que a gente mais usa aí, está escrito a vida erótica dos sexos. A tradução do Luiz Hans aparece a vida amorosa dos gêneros, porque a palavra em alemão é Geschlecht e não sexo. Então, né, resumindo, então, é possível dizer que em Freud existe uma classificação segundo o gênero, uma distinção que começa em uma etapa anterior à castração, sem levar em conta a anatomia, cuja base de identificação pai, mãe, homem e mulher, né? A apresentação do gênero se faz sem levar em conta o órgão sexual. A presença e ausência do órgão masculino e feminino não constitui garantia, esses são os estudos mais recentes, que o sujeito se coloque do lado dos homens e das mulheres, né? Essa distinção de gênero, essa categoria binária fundamental, é dada à criança e não leva em conta o pulsional. É exatamente o binarismo de gênero que está sendo questionado, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Já a teoria lacaniana vai criticar radicalmente a noção de gênero, alegando que tais noções não levam em conta a identidade sexual, essa construção imaginária, que é feita pela articulação real e simbólica. Uma vez que o real do sexo é inacessível, o essencial para a construção da identidade é que ele seja simbolicamente, a identidade, reconhecida pela palavra do outro, do grande outro, encarada em quem acolhe a criança no mundo. Esse reconhecimento inscreverá o recém-nascido na função fálica e transformará a criança em ser falante homem ou mulher. Mais interessante, é curioso a gente observar que no seminário 11, né, o famoso quarto conceito de psicanálise, na página 194, né, a gente encontra uma passagem que, sem dúvida, do Lacan, nos remete às questões de gênero e nos lembra que nós nascemos sexualmente indiferenciados. Se as bases que sustentam as identificações constitutivas do eu e as futuras escolhas de objetos são vicissitudes da relação do recém-nascido com o grande outro, Lacan vai nos dizer o seguinte, aqui eu cito, no psiquismo não há nada pelo que o sujeito possa situar-se como macho e fêmea, não tem registro psíquico. O que se deve fazer como homem, como ser de homem, ou como ser mulher, o humano vai aprender peça por peça do grande outro. Quer dizer que está tudo aí na linguagem mesmo, né?
Cabe lembrar que a assunção subjetiva do sexo passa pelo real do século, data da aurora da humanidade. Né? Essa questão infinita de discussões, de ideologia de gênero, né? E só uma parte curiosa, né, que se a gente pegar o famoso livro do Gênesis, né, da criação, logo no começo aparece o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea ele os criou. A criação do homem e a mulher aparece 3 capítulos adiante, com o aparecimento de Eva. Então, toda a ideologia de gênero, a crítica que tem ideologia de gênero, tem que ler, porque aquilo está completamente sendo usado por outra coisa, né? Mas essa questão do gênero que assusta tanto a igreja é isso, né? Porque se eu admitir que criou macho e fêmea, que homem e mulher é uma construção, como é que você sai dessa, né? Do ponto de vista religioso. Os debates em torno da questão de gênero datam de várias décadas. Basicamente, de forma reduzida, existem 2 correntes para tentar compreender esse conceito: a construtivista e a existencialista. A existencialista vai dizer, não, existe algo essencialista, existe algo na essência do masculino, da mesma forma que existe a essência do feminino, e vai por aí afora. O que nos interessa mais é as teorias construtivistas, que, ainda que não tenham consenso, sustentam, em linhas gerais, que o gênero é uma forma de se referir à organização social da relação entre os sexos, divisão pautada não na natureza, mas numa construção social. A grande referência disso é Scott. O discurso dominante, falocêntrico, masculino, como Bourdieu mostra tão bem na dominação masculina, exerceria seu poder utilizando a diferença biológica entre os sexos para manter a tirania baseada no patriarcado. Isso me lembra um pedaço que eu não vou falar aqui, não escrevi aqui, mas lembro de falar, interessante, né? As autoras tipo a Butler, que tem vários livros dela para vender aí, né? É interessante como essas autoras vão dizer que existe uma diferença sexual, menino e menina, não tem dúvida, né? Mas quando você fala isso, fálico, castrado, presença e ausência, só isso já é um discurso de poder. Né? É o que ela chama que o sexo também é socializado, não é só o gênero. O simples fato lá castrado já deu um valor para quem não é castrado. Mas aí fica aí para a discussão de vocês. Né? Os autores construtivistas defendem a lógica segundo a qual o gênero é uma construção social, cabe desconstruí-lo, no sentido do famoso filósofo Derrida. Né? Desconstruir não é jogar por terra, é você pegar cada ponto e falar, mas de onde que vem isso? Como é que isso foi feito? Né? Esse tema central nas obras de referência da Butler, que eu vi que está para vender, em Transtorno de Gênero, Desfazendo o Gênero, em seu debate com a psicanálise, esse debate tem trazido diálogos interessantíssimos. Na Universidade de Paris 7 eu pude assistir, um debate entre a Monique David Menard, que a gente já trouxe ela aqui, né, e a Judith Butler sobre essa questão de gênero. Saiu um livro chamado Gênero e Melancolia. Não, que eu saiba, não foi traduzido. Ela defende a construção dos tipos masculino e feminino, justificada pela distinção anatômica, nada mais seria do que um instrumento político de dominação. Isso coloca o gênero como não binário, transformando-se em múltiplo e fluido. Isso também é que ela fala aqui, mas para a prática isso deve ser mais difícil. Né? Um instrumento de luta política que determina os corpos, o prazer, como entende Foucault. Se o gênero, diz ela, é um contínuo entre 2 extremos teóricos, masculino e feminino, uma construção, cada sujeito, cada um de nós, deve situar-se livremente nesse contínuo do lado que mais se identifica, de forma durável ou provisória, podendo reivindicar uma identidade sexual pessoal. Olha que coisa difícil a gente pensar, né? Tem masculino que eu posso ficar no meio do caminho, nenhum é certo, né? De acordo com essas teorias, não existem, isso também complica, né, relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. A partir daí, as possibilidades de subjetivação são inúmeras, né, levando à reavaliação dos nossos discursos seculares.
o fim do binarismo de gênero afeta muitos aspectos das construções identitárias e das práticas sexuais na contemporaneidade, né, e, particularmente, diretamente, a psicanálise. O que se depreende de tudo isso, é que o gênero revela-se um operador importante. Não dá para a psicanálise viver sem esse conceito, né, e dizer como um operador interessante dentro dessa desconstrução, né. É um potente auxiliar para pensarmos os caminhos pulsionais e reavaliar as relações entre sexo, construções identitárias e discurso de poder. A diferença sexual, né, a diferença, a grande alteridade, é uma questão complexa na assunção subjetiva do sexo. Entretanto, se essa construção ela é tributária de um real incontornável, independente das formas biológicas, sociais e psicológicas das quais ele emerge, não é um dado localizável. E sua escolha é sempre incerta e ambígua. Por isso, os caminhos da sexuação serão sempre enigmáticos para o sujeito. A gente sabe, né, como a sexuação é enigmática. Nessa perspectiva, a pergunta o que quer uma mulher, a mesma pergunta o que quer um homem, para além da lógica fálica, fica sem resposta. Cada um vai situar-se nessa diferença, mais ou menos do lado dos homens, das mulheres, de forma singular e imprevista. Seja como for, como psicanalistas interpelados pelo patos que anima os sujeitos, cujas vivências identitárias sexuais divergem das tradicionais, solicitam uma escuta diferente, ou a gente pode classificá-lo como deviantes, né? Nunca é demais lembrar que os discursos sobre a sexualidade, eu tenho um texto com a Ana, que a gente publicou longamente sobre isso, chamado A Invenção da Sexualidade, são criações tributárias do momento sócio-histórico da cultura da qual emerge, e nunca refletem a verdade do sujeito, porque a verdade não tem jeito de refletir, né? Os processos identificatórios que nos constituem são inseparáveis das organizações simbólicas da cultura e testemunham as inúmeras possibilidades de subjetivação capaz de humanizar o bebê humano. E o segundo ponto, eu vou ser rápido aqui, que você já está olhando para mim, mais ou menos, né? Não, achei que estava. O segundo ponto que eu gostaria, então, de trazer para a discussão, até pus um espaço, que é outra conversa, né, diz respeito às repercussões na psicanálise, assim como em outras ciências, das novas demarcações de gênero que vêm ocorrendo trazidos pelo universo virtual. Aliás, foi falado ontem, Marta gosta, né, falou isso lá em Porto Alegre, eu me lembro que você falou disso, né? Nos últimos meses, isso aqui agora, há poucos anos, né? Há poucos meses, talvez o livro que eu tenho, que saiu lá em 2008, quer dizer, tem 2 anos, né? Vários artigos de psicanálise têm abordado essa temática. Artigos assim, tem um vídeo, eu posso passar o link para vocês depois, mas o vídeo é em francês, sobre o transhumano, que é um negócio assim, vou falar um pouquinho assim, impressionante aonde a gente está indo, né? Então, desde que os movimentos feministas começaram a perceber a potencialidade da internet na organização das mulheres, no empoderamento, as reflexões e análises teóricas sobre o alcance da política de tecnologia, que tem 30 anos, estão apenas começando a chegar no Brasil. Donna Haraway, o famoso livro dela é de 85, chamado Manifesto Cyborg, considerado o primeiro debate sobre o papel das mulheres na informática, da dominação, é o nome que se usa, foi o marco inicial nessa discussão entre gênero, tecnologia e o ciberfeminismo. A questão é que o espaço virtual, a cibernética, o ciberfeminismo, ele traz possibilidades de você criar ciborgues, né, pessoas que não são nem homem nem mulher, que você vive aquilo ali, que você nunca sabe que gênero que é. E, em cima disso, você não sabe quem está do outro lado da rede, né? Você, então, cria movimentos interessantíssimos, que aí não dá para falar disso, que é muita coisa, né? A tecnologia, sobretudo a digital, deixou de ser apenas uma ferramenta, um acessório neutro, né? Marta ainda falou mais ou menos disso ontem, né? Estar no mundo hoje é estar conectado. Né?
Quem não fala se estrumbica, né? Quem comunica se estrumbica. Estrumbica era dos anos 70, né? Agora é quem não está na rede, não existe, né? Isso vale para todos. Na constituição do eu, atualmente, a participação das relações físicas, o contato ali, e virtuais, está ficando cada vez mais difícil de separar. Ele foi constituído pelo outro, pelo, sei lá, o Face, pela máquina, né? Boa parte da produção feminista pós-moderna utiliza das possibilidades da internet como principal emblema para as mudanças devido às grandes possibilidades da rede mundial. Graças à sua capacidade virtual para mudar os papéis tradicionais de gênero, altera-se através das máquinas as relações entre corpo e eu. A produção feminista pós-moderna vem influenciando toda uma geração de mulheres, fazendo progredir a igualdade de gênero. As inquietudes iniciais sobre a exclusão das mulheres na revolução numérica diminuíram frente à constatação que o fosso entre homens e mulheres se atenuou consideravelmente graças aos acessos através de equipamentos, tecnologia, informação e comunicação. Ou seja, no universo virtual não há gênero como nós o entendemos. Trabalhos sobre gênero, sexo, corpo e construções identitárias, particularmente eu falei de origem francesa, têm mostrado que o universo virtual, o que inclui as diversas redes sociais, salas de encontro, de bate-papo, a internet de modo geral, tem sido local privilegiado no qual diversas subjetividades e as construções identitárias se manifestam, em particular no cibersexo. O cibersexo tem umas coisas na internet aí de pornografia, acredito que, né, a gente olha, que tem que ver o que está acontecendo no mundo, todo mundo olha, que os personagens não são homem e mulher, são ciborgues, né, são que transam do jeito que você quiser. Isso me lembra um filme, aquela série Black Mirror. Eu não sei se alguém viu a primeira da série 5. São dois amigos, que cabe bem aqui, né? Eles vão lá desde pequeno eles jogam jogos eletrônicos, um brigando com o outro. Quando eles estão grandes, eles ganham uma máquina que você põe um negócio aqui, um dá para o outro, e você não joga, você entra no universo virtual lá. Um é homem e outro mulher. E naquelas brigas eles acabam tendo um relacionamento sexual lá, no universo virtual. E aquilo cria um desespero para eles, porque eles até marcam o encontro, vão ver se é isso mesmo, não acontece nada, a coisa dele era virtual. E termina o filme numa boa. A mulher dele fala, olha, você vai lá para o seu jogo virtual, né, porque aquilo fazia parte dele, uma coisa completamente virtual. Naquele mundo ele podia viver. Vejam isso, tá? É a primeira do número 5. Nesse espaço virtual, né, onde a imaginação impera, é possível tudo. As possibilidades de satisfazer as fantasias são inúmeras. Pode escolher o sexo, o gênero e orientação sexual. Não sei se existe ainda um jogo que fez muita coisa que falar, que chamava Second Life. Vocês lembram disso? Que você entrava lá, criava o personagem que você queria. Eu podia ser uma mulher magérrima, maravilhosa, podia ser o que fosse, pagava e me relacionava. E tinha gente que ficava naquilo, né? Saía do trabalho correndo para entrar, para viver aquele outro mundo, né? Em um futuro que já se anuncia, as tecnologias virtuais anularão a dicotomia sexo-gênero graças à hibridação entre corpo e máquina, que já está se anunciando, né, gente? Meio máquina, meio gente. O primeiro dos anos 80, eu acho, né, aquele homem de 5 milhões de dólares, homem de 6 milhões de dólares, foi o comecinho disso, né? Mas já está aí. Aquele filme A Ilha, não sei se vocês viram, que se constrói clones, você pode pagar, continua uma seleção de quem pode pagar, você constrói um clone, a medida que você ia precisando de membros, tirava lá do sujeito, né? Para alguns autores, o domínio da realidade virtual pode levar não apenas o fim da diferença sexual,
do binarismo, mas igualmente do corpo, tal como o entendemos hoje, que serão híbridos de homem e máquina. Né? Qual corpo eu escuto agora na análise? Não agora, isso aqui não está agora. Estou trazendo uma coisa, uma inquietação que está começando agora. A gente não tem isso ainda no Brasil, mas vai chegar. Esse corpo que não é corpo. Eu atendi uma pessoa que tinha feito, me procurou, que tinha feito muitas plásticas, e ela não se reconhecia mais. Agora, você não pode voltar à plástica. Então, ela não se reconhecia mais no que ela via no espelho, de tão... Olha que coisa, né? Os últimos avanços nas possibilidades de alteração radical no que hoje se entende por humano é o transhumanismo, né? Ou o homem aumentado. Tem uma série na internet, parece que eu fico o dia inteiro vendo, né? Foi para escrever isso aqui. Na websérie chamada Homem Mais. Vocês olham lá, no Black Mirror também tem isso, mas são séries pequenininhas. É isso, o sujeito implantado com chip, com não sei o quê. Então, eu lembro, a última memória é sua. Mudou tudo, né? Então, esse homem aumentado é traço de uma perspectiva, né, desse transhumano que tem provocado grandes controvérsias, sobretudo éticas, e que propõe transformações nas condições humanas graças ao aprimoramento biotecnológico da natureza humana, o que tem levado um debate acirrado acerca do futuro do homem, o pós-humano. Como será esse homem? O tema em si não é novo. Vários filmes, séries na TV versam sobre esse homem aumentado através da tecnologia, proporcionando-lhe um aumento de sua capacidade vital, implantando-lhe chips diretamente conectados com central tecnológica, né, de alta tecnologia, que, além de seguir seus deslocamentos em tempo real, atualiza as últimas versões do software para que sua performance seja cada vez mais de ponta. E para continuar com os filmes, eu não sei se vocês viram, estava no Netflix, saiu um documentário brasileiro fascinante chamado Quanto Tempo o Tempo Tem? Não é uma pergunta, tá? Quanto tempo o tempo tem? Que é uma discussão sobre isso, né? A previsão, está lá na frente, a gente pensar na Idade Média que nós chegamos, é que a gente vai funcionar por chip, muda tudo, claro, eu estava falando isso com a Ana ontem, uma hora vai morrer, uma hora morre, mas você vai ficar totalmente conectado, mecanizado, isso aí é danado, né? Na base da concepção do transhumanismo está o investimento na biotecnologia como tipo um iluminista, um iluminismo humanista de raízes biológicas, que age no corpo de modo a transformá-lo completamente. A civilização transhumanista, impregnada de narcisismo, evidentemente, substituirá o homem sapiens pelo homem tecnológicos, levando a total desnaturalização. Você já vai completamente, né? E aqui entra, né, não é à toa que os cânones religiosos ficam preocupados, que é o pecado da soberba. Né? O soberba, que foi o pecado de Lúcifer, né, é você querer igualar-se a Deus. Quando aquela ovelha foi clonada, né, a Dolly, o então Papa Paulo VI, lançou uma encíclica que só Deus cria. Então, a criação é coisa de Deus. Né? Dos pecados capitais, a soberba é a mais atrevida, que você quer ir além de Deus criar, né? Não ter morte. E, para concluir, as questões apresentadas sobre as relações corpo-gênero e aquelas que estão por vir interpelam fortemente os conceitos centrais da psicanálise. Nós estamos recebendo. Né? Com efeito, em pouco tempo, as referências que utilizamos há décadas para nos movimentarmos no simbólico serão invalidadas. Como pensar a cartografia desejante do sujeito na dimensão transhumana? Alguns psicanalistas já se perguntam sobre a construção da imagem consciente do corpo e os caminhos pulsionais, pois nessa nova perspectiva eles passam não apenas pelo outro, mas pela biotecnologia. As relações sociais estão atravessadas pelas redes sociais, afastando cada vez mais os sujeitos de contatos pessoais.
Como será a construção do mito individual do neurótico nessas circunstâncias? Que elementos fantasmáticos o sujeito transhumano utilizará na construção do seu mito individual e sua verdade? Gostaria, então, de trazer um ponto que, de certa forma, tem a ver com tudo que foi dito e afeta diretamente o nosso destino de psicanalistas da psicanálise. Cada vez mais temos observado, isso quem vai trabalhar com isso na entrevista com a Rudinesco, né, que vai ser apresentada em Belém, a Rudinesco bate muito nessa tecla, né? Cada vez mais a gente vem observado quanto a psicanálise, tal como a gente entende, vem se restringindo. Não a teoria, claro, mas as universidades. O famoso departamento de psicanálise da Paris 7, onde eu fiz o meu doutorado, cognitivismo está entrando lá, né? Para Elizabeth, nós psicanalistas, ou alguns pelo menos, são os responsáveis por esse declínio, né? Segundo ela, a psicanálise, que a Rudinesco estou trazendo aqui, podemos discutir, né, não acompanhou o desenvolvimento da cultura e insiste em modos de terapia e linguagem que não se alteraram com o passar das décadas. As modalidades de subjetivação são outras e os psicanalistas têm que levar isso em conta. Na mesa que eu assisti, que o Arlindo coordenou lá, né, foi falado, o Maurício apresentou a clínica dos idosos, a Estetine estava falando dessa psicanálise que está se modificando no SUS. A Xerezade ontem me mostrou um livro exatamente sobre esse tipo, né? Não quer dizer que não tem que seguir isso, né? Mas, segundo Elizabeth, né, não é à toa que é comportamental, lá na clínica, que eu sou um dos sócios, né, o Sesame, cada vez mais a procura de uma análise assim. Então, não é que a psicanálise esteja, segundo a Rudinesco, né, ela não está acabando como teoria, ao contrário, mas esse tipo de muita teoria, de muita que foge essa demanda imediata, que condiz com a realidade atual, segundo ela, isso aí os psicanalistas modificam, a gente está vendo que está modificando, né, o tipo de escuta, a psicoterapia de enfoque analítico. Quase todo mundo do SUS tem uma origem psicanalística, mas você não pode, por exemplo, como eu soube que aconteceu aqui no Centro de Toxicomania, a pessoa vinha lá não sei de onde, horas para ser atendida, e tinha uma ciência curta de 2 minutos. Quer dizer, esse negócio fica até, né? Então, a Elizabeth insiste, e aqui eu encerro para a gente abrir o debate, né? O que nós, psicanalistas, diante disso tudo, diante do que está por vir, temos que mudar nas nossas práticas e na nossa escuta. Obrigado pela atenção de vocês. Não é essa batina. Primeiro, Paulo, a gente pede desculpa na nossa escorregada, né, na questão do título, mas que eu acho até interessante. Por que será que houve a escorregada, né, Paulo? Né? Quem escorregou. Passou por muitas mãos. Mas, assim, que é um assunto, né, que, por mais que se fale aí há muito tempo, tão falado, mas é um assunto que dá estranheza, né? O tempo todo, né? Então, a gente tem que visitar o nosso próprio estranho, né? Agora, quando você fala, eu ia te perguntar, mas de alguma forma já deu alguma resposta, nesses 20 anos de estudo, né? Nesses 20 anos que você observa, estuda, vê, eu fico pensando, será que nós humanos queremos mesmo virar bio, né? Virar máquina? Ou será que atrás disso está o quê? Né? Que tipo há um capitalismo ali atrás? Quem é que está ganhando com isso? Né? E por que a gente também vai aceitando? Né? Será que tem a ver com a falta estrutural da gente? Ou o quê? Essa questão de querer tamponar a falta acompanha o ser humano. Isso desse super-homem eu não conheço, né? Porque nem chegou aqui ainda. O que eu trabalho são contra transexuais que têm essa demanda. E o que a gente vê, embora alguma teoria pode dizer que não é isso, que é psicose, que não é psicose, isso aí não tem jeito, né? É que
uma boa parte desses sujeitos estão muito bem, que passaram por essa. Então, quando a gente pega essas teorias de gênero e percebe que sexo e gênero não tem um contínuo, a gente é obrigado a repensar isso. Agora dá trabalho, porque isso desloca a gente. Chega uma pessoa no seu consultório e vai te falar uma coisa completamente fora dos moldes, a tendência é que esse cara está louco, né? E ele está dizendo que não, que outras possibilidades de subjetivação são possíveis. Agora, se essa questão como é que fica, de esse homem-máquina, esse futuro, esse sonho da imortalidade, isso acompanha o homem desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, a gente tem essa ilusão que é o contraponto da angústia existencial, né? Depois que vocês, mulheres, trouxeram o pecado, a gente abriu os olhos e viu que estavam nus, né? E aí começa essa angústia. Se não tivesse angústia, ninguém queria viver para sempre, né? Que deve ser muito chato. A possibilidade de vida é outra, o tempo passa a ser outro, a relação, né? Uma coisa simples, você ia fazer uma coisa, foi adiado, que bom, tem mais uma semana. Se isso fosse com a vida, agora é uma questão que nos interpela, né? Alguém estava falando, foi a Estetina, não, ou o Maurício, não sei, de um sujeito que chegou lá, parte dos idosos, né, de 89 anos, e falou, acho que eu estou envelhecendo. Com 89, um negócio assim, quer dizer, o que é isso, né, que está presente aí? A gente tem que estar atento a isso, né? E, enfim, não sei, é muita questão, eu sou constantemente interpelado por elas, né? E, ao mesmo tempo, Paulo, eu tenho um paciente que é um menino, um desenhista brilhante, que fica no quarto dele, ele tem 14 anos agora, 14 para 15, é um menino que fica na internet, mas ele teve uma experiência na escola que parece que um amiguinho mandou uma menina beijá-lo. E ele me pediu uma sessão extra, apavorado, teve uma experiência de corpo, né? Então, assim, com um beijo na boca. Então, ao mesmo tempo que você me fala disso aí, né? Ele parece que ele foi avassalado por esse beijo, né? Ele, como diria a Marta, né? A vaca está solta, né? Mas, assim, e aí a vaca vai voar, né? Vaca está solta também outra, mais ou menos. E aí eu fico me perguntando, né? O que é a humanidade, né? É uma criança de uma cidade grande, de tudo, e ele está lá com as primeiras experiências, com muita emoção, né? E o que é isso, então, né? Afinal de contas, o que nós, seres humanos, queremos, né? Porque, de alguma forma, quando você vai ver o desenvolvimento mesmo, passa por várias fases, e é uma clínica que também está ali, né? E que e ele é, como é que eu falaria para você? Lógico que ele tem umas outras dificuldades, mas assim, e a emoção, e ele vinha pelo desenho, ele quase não fala, e ele agora escreve. Ele escreve e eu escuto. E ele escreve histórias, com muita influência do Japão, muita influência do Japão, em que tem os ruins e os maus, e ele fala de demônios, de capetas, de Lúcifer, né? Mas ele tem ele adora te estranhar, sabe? Ele te adora, de alguma forma, te provocar, né? É como se ele estivesse criando realmente um outro mundo, nesse sentido do simbólico. E eu fico assim, como analista, fico esperando de poder ouvi-lo. E o mais interessante, que eu encontrei com os pais, e a mãe falou comigo que ele chega mais cedo. É um adolescente clássico, né? Não toma banho, cheiro, o cabelo está no olho, né? Tem muita dificuldade com o corpo, mas ele está adorando ser ouvido nas narrativas dele. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente quer pôr um tanto de, né, fazer plástico, fazer mudanças, etc. e tal, me aparece um ser humano, em 2019, que está falando das coisas de amor e de ser visto, de ser ouvido, né? Então, de sexo e da morte, porque as histórias dele morrem esse tempo todo lá nas histórias dele.
E é interessante a atualidade da psicanálise nisso, né? Porque por mais que se tenha educação sexual moderna, É isso que eu estou te perguntando. Né? Impacta. Isso não tem jeito, porque o sexual é da ordem da fantasia. Né? Então não adianta, você pode dar toda a informação que não vai passar por essa informação lógica, né? Como o sujeito que toca a verdade dele e o mundo fantasmático. Né? Mas tem uma outra coisa que foi falado aqui também, que eu acho que a gente tem que pensar um pouco fora, você bem me lembrou. Falar que hoje fica na rede virtual, não tem mais contato, né? Tá, a gente constata isso. Mas será que isso é ruim? Né? Será que, como é que vai ser esse jovem daqui a alguns anos, daqui a 30 anos, sei lá, que não vai ter contato, vai ficar só no virtual? Eu sempre me pergunto se não é aquilo que o Freud fala, da dificuldade de fazer o luto das nossas posições, sabe? Isso pode ser um horror para a gente, mas nós não temos garantia nenhuma, a não ser a dor da gente estar aqui, entender que tudo isso que a gente trabalha, que a gente pensa, não é verdade. E isso não tem como ser verdade isso. Porque parece que, então, que o nosso mundo, que nós, de alguma forma, Como fizemos foi? ficções, né? Como seus e pais ele fizeram vai do morrer dele. junto com a gente, Nossa. né? E eles vão criar outros, né? Vão criar outros. E eu vejo talvez isso com minhas tecnológicos. filhas, né? Pois Coisas é. que são importantes para mim, não são importantes para ela. Quando às vezes eu faço algum comentário, assim, mãe. E não é necessariamente pior. Não, ela falava, atualize-se no século É. XXI, né? Mas eu fiquei me perguntando, e aí, será que eu também quero atualizar, né? Será que isso né? É uma outra questão, pergunta né? também. Quando você chega no Né? restaurante e a moçada está toda com o celular na mesa, mas ninguém, um conversando com o outro. Nossa, que horror, olha ali. Não sei se horror, talvez horror para a gente. Sim. É. Né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, na clínica também, para que eu veja que o seu cliente é exatamente o que você está fazendo, né? Para não tomar isso como um índice de alguma coisa. Não, essa é a realidade dele. É o que ele tem. Né? Gente, está aberto as perguntas. Se quiser, né, gente, essa hora também. Vai, Scheherazade. Scheherazade. Paulo, eu fiquei surpresa que você trouxe o filme, né, A Ilha. Eu nem sabia que tinha um filme, que é um livro que eu procuro há muito tempo, que é A Possibilidade de uma Ilha, do Hallebeck. Não sei se eu pronunciei o certo nome dele. Que é um escritor francês, que ele escreve muito das angústias atuais. Acho que o último livro lançado foi Serotonina. E quem fala desse livro exatamente como você trouxe aí, parece um pouco aí do filme, é o Bauman. É Bauman, é um livro que chama Retorno do Pêndulo. Ele está conversando com Gustavo Dessel, isso, que é um psicanalista. E eu estou com essa pergunta há muito tempo, né? Vou te colocá-la agora, essa questão. Fico feliz de poder fazer isso. Vamos lá. Eles conversam algo assim, sobre esse livro, né? A possibilidade de uma ilha. Aí que não haveriam mais os encontros sexuais para se ter um filho. Né? E parece que o Bauman responde alguma coisa assim para o Gustavo. Bom, se isso seria realmente possível, porque essa questão do sexual, né, haveria isso de ter uma troca. Né? Mesmo que você vá ali encontrar com alguém, não sei se isso poderia pensar isso também em relação à questão da internet, do mundo virtual, mas sempre há algo da subjetividade implicado. Né? Mesmo que se você vá procurar aí um sexo por dinheiro, alguma coisa, há algo de subjetivo, sempre há algo da subjetividade implicado. Então, isso seria meio que impossível se abster de uma total subjetividade, principalmente na questão sexual, sempre haveria aí uma implicação. Eu queria que você falasse um pouco disso aí. Olha, eu vou ver se eu entendi o que você está falando, né? Primeiro que eu acho que a inseminação artificial mostra que não teve esse contato, né? Não é toda a forma de sexualidade que passa por aí, né? A inseminação artificial é uma delas. E, às vezes, até com um doador, acho que não tem mais isso no Brasil, não, com um doador, um banco de esperma anônimo. Você nem sabe quem é o pai, depois o direito da criança proibiu, né? Porque eu tenho direito de saber quem é o pai. Então, e essa questão de não ter relação sexual, isso está no filme Admirável Mundo Novo, você lembra desse filme? E um do Woody Allen muito engraçado, que eu esqueci o nome, que ele dorme e acorda lá no futuro, que eles transavam numa máquina, cada um entrava numa máquina, não sei como é que chama esse filme.
Eu acho que é isso que você quer saber sobre sexo, é. Então, eu fico pensando, Sherazade, se é isso mesmo, sabe? Ou se, aquilo que eu acabei de falar aqui agora, se esse modelo, né, que eu preciso do outro, tal, é um modelo que nós, né, conhecemos e abrimos mão, né, dificuldade de abrir mão dele. Né? Pensando numa cliente que queria que a filha casasse nos moldes tradicionais, e a filha não só não casou, como juntou com um cara que já tinha 3 filhos, desespero total. Procurar análise. E lá pelas tantas, ela me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou, mas se eu aceitar isso, minha filha, né, tudo aquilo que eu vivi, que eu reprimi, né, vai embora. Então, eu tenho que acreditar que isso é verdade, porque senão é minha vida que vai embora. Então, quando essa subjetividade que o Bauman fala, que passa pelo outro, é verdade, assim, verdade com V maiúsculo, né? Ou é uma forma atual, porque antigamente tinha outras subjetividades também. Antes de achar que ficava viciado em internet, tinha aquele pen friend, amigo né, que você escrevia, tinha os que ficavam viciados, ficavam dentro do quarto o dia inteiro lendo. Então, a construção da subjetividade é uma coisa que o Lacan fala isso naquele seminário. Né? Quem não seguia a subjetividade do seu tempo, larga a mão. Né? Porque tem algo aí que eu acho que é a nossa subjetividade, mas eu não vejo, assim, não sei como é que vai ser, um mundo que vai ser, você vai conhecer só ali virtualmente, se tiver jeito. Porque senão eu vou achar que, eu Paulo, né? A gente vai achar que tem que ser assim. Ué, mas vai ser ali, você corta a cana a hora, você não quer ver, você fala com outra pessoa. Eu acho que essa riqueza que é a possibilidade do simbólico e não pode ficar preso no imaginário, já que não tem real para a gente pegar. Né? Mas imagina, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Você sabe o que eu lembrei, Paulo? Não, é só para assim, contextualizar isso que o Paulo acabou de dizer, né? É que, olhando num restaurante, todo mundo no celular, ou então um jovem que fica horas a fio na internet, vira à noite e tal. Né? Será que a questão é só mudar de novo o enfoque ou encontrar aí também o que nós discutimos nos seminários aqui, nas jornadas, o tempo todo, a questão da desmedida e do transbordamento e do excesso no gozo? Mas você acha que os meios ditos tradicionais não podem propiciar isso também, não? Então, não tem saída. É a medida, né? Aquilo que os gregos chamavam de démesure, né? Você pode beber, mas não pode cair de tonto. Né? Você pode falar muito. Então, a ideia de... que é daí que a igreja tira a ideia de pecado capital, né? Era o excesso grego. Você não podia... tinha que ter, o homem grego, né? Até a postura de voz, tinha que ter um jeito. Então, eu acho que não tem jeito. Isso aí passa pelo sujeito, pela história, pela Constituição, como ele foi recebido no mundo. Né? Muito bom. Tenho trabalhado também com o professor Anderson sobre essa temática, até essa questão da Revolução 4.0. E era só para comentar que tem um filósofo que eu tenho lido, o Luc Ferry, que ele tem um livro que é sobre o transhumanismo, que eu acho que é uma boa indicação também de leitura. É fascinante o transhumanismo. Fascinante, assim, é ficção científica, né? Que ainda vai chegar. Isso vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo. Trabalho, tudo. A gente não vai ver, né? Mas vai mudar. Tá bom, era isso. Obrigada. Obrigado a você. Alguém mais? Conversando com Dora aqui, Dora conversando,
a Dora trouxe algo importante, que é um pouco o que o Paulo também está trazendo, que é isso que o Bruno falou ontem, de fazer algum luto, né, das coisas anteriores. Não se perder em uma certa nostalgia, que antes era tão bom, antes era maravilhoso, faz um certo luto. Né? Para evitar a poluição, vamos todos voltar a andar a cavalo. Gente, não resolve. Computador, quando chegou, lembra o horror? Hoje, quem não tem? Né? Telefone era um horror. Celular, não tem jeito. O capitalismo funciona na demanda, né? O Jobs, ele nunca fez pesquisa de mercado para lançar os produtos dele, ele criava demanda. Ele nunca fez pesquisa de mercado. Vão criar um telefone assim que ninguém vai resistir. Pá! É outro jeito de trabalhar, né? Budista ele era. Paulo, quando você falou que a questão de gênero assustava a igreja, assusta ainda, nos nossos dias assusta mais os governos. Né? Ah, sim. Aí que está o perigo. Exatamente. Que é uma forma de controle, né? Alguém me mandou um link, mas acho que não foi daqui não, sobre o perigo, por que devemos temer a ideologia de gênero, e essa pessoa fala é impressionante, sabe, como que está sendo usado para tamponar outras coisas, né? Imagina, o seu filho vai para uma escola, que horror, os professores vão fazer lavar e celebrar, enquanto isso, outras coisas bem mais sérias estão acontecendo e não se fala, porque não tem tempo, né? Bom, gente, muito obrigada, né? Que a gente possa encontrar no que vem de novo, tá bom? Muito obrigado. Gostaria de chamar a Vanessa. Eu gostaria de... Gente, vocês desculpem a tosse, as coisas todas. Eu gostaria de chamar aqui a nossa comissão da jornada, não foge não, Messias, Selma, onde está a Selma, né? Valesca, Ana Cristina, venham. Você achou que você fosse ficar livre, né? Nós estamos chegando, né? Selma, Ana Cristina. Vem cá. Bota mais cadeira aqui para nós. Tem do lado de lá. Pois é. Nós estamos chegando, mais um. Cadê Valesca? Já foi? Acabou de sair? Ó, escapou.
Pois é, que ela ajudou muito. Eu queria, nesse finalzinho, não é, de jornada, depois de 2 dias de muito trabalho, de verdade, não é? Não, eu gostaria, assim, de agradecer muito a presença de todos, a presença dos nossos colegas, sócios, dos nossos convidados. Foi realmente, assim, muito bom trabalhar aqui com vocês. Eu ainda estava sob o impacto da reunião do encontro marcante com todos os coordenadores das mesas, faltou só a Túlcia. E a quantidade de trabalhos, a diversidade, como que nós debulhamos o tema, como foi importante a vinda de Marta, porque nós estudamos muito os livros de Marta sobre o superego. Muito, foi muito importante. Então, mais uma vez eu digo que os grupos de estudo, eles são extremamente importantes, porque eles dão uma sustentação teórica à jornada. Nós tivemos hoje vários grupos de estudo que funcionaram e que funcionaram muito bem, não é? Eu fico pensando que como vai ser daqui a um ano, o próximo ano, quais as mudanças, não é? Quais as novidades, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de escutar um pouquinho a Selma, o Messias e a Ana Cristina, aqui rapidamente, né? E de público, Selma, te agradecer muito, porque você teve que quebrar o galho hoje, né? Com a coordenação de uma mesa que você estava apresentando, né? A Isabela passou mal, né? Hoje a gente tem várias pessoas passando mal, né? O corpo tem falado, né? Não sei se alguma virose, o que é. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de dar a palavra aqui para os nossos colegas da comissão, rapidamente, né, porque é muito importante a presença deles. Rapidamente, eu queria dizer que a Vanessa trabalhou demais. Coordenar não é brincadeira. Nós todos procuramos colaborar da melhor maneira, né, com você, mas você está de parabéns. Saúde, às vezes, debilitada pela correria e tanta coisa. Teve aquele problema na coluna, que é de lascar a coluna, dói pra caramba, e superando tudo. Mas eu queria... a jornada é aquilo, ela produz um efeito, como eu já falei hoje, extraordinário, né? Porque a gente aprende cada vez mais ouvindo todos, de onde vem a fala. Ambertin, nossa, né? Nós ficamos encantados mesmo com tudo que você falou, transmitiu, a sua escrita nos livros, maravilhosa. Mas eu queria dizer alguma coisa para o ano que vem, que você perguntou. Eu já tenho escutado há algum tempo a Luciene nos apontar a questão da tecnologia. Eu já escutei de outros lados também. Também, às vezes, vejo televisão, vejo filmes, e essas coisas me puxam. O Paulo hoje falando, né, da questão da tecnologia. Eu acho que nós devíamos, o ano que vem, como tema, tecnologia, mas aí tecnologia sozinho não dá. Psicanálise lida com o ser humano, né? O ser humano e a tecnologia. O ser humano, desde lá, quando você abordou o recalque, né, que o Marco Antônio falou, o recalque orgânico, e talvez vindo lá desde os hominídeos, passando pelo Homo sapiens, e o que vai vir, como o Paulo apontava no futuro, eu proponho isso, né? Eu proponho. Acho que a gente tem que ouvir o que a Luciene vem apontando para a gente. Às vezes a gente não escuta. Eu vejo colegas dizendo, passa. Há uma resistência nossa a escutar certas coisas que são novas. E acho que a gente tem que estar na hora. Olha, ali pela metade, abril, maio, eu já rascunhei alguma coisa disso que eu estou falando aqui. Psicanálise e tecnologia, Você também está achando bom?
Acho que a Luciene vai adorar, né, Luciene? Tá vendo? Uai, vamos pensar nisso. Pesquisa de opinião. Pode surgir outros temas também, né? Oi. Não, eu acho, eu tenho medo assim de julgar um tema prematuro assim. Eu acho que, né, não precisa decidir agora. A gente pode fazer uma pesquisa, né? Seria interessante ver que surgem outras coisas, outras ideias. Mas, em termos gerais, eu queria falar que foi toda jornada dá trabalho, todo congresso dá trabalho, tudo que a gente organiza dá trabalho. Eu não sei nada na vida que não dê trabalho. Mas foi de uma forma leve, né, Vanessa? Assim, a gente aprendeu a fazer. Apesar de todos nós aqui já saber fazer jornada há muito tempo, mas as jornadas estão ficando mais complexas, eu acho, né? Assim, mais gente, mais temas, mais subtemas. Então, acho que tudo funcionou muito bem, a equipe funciona tranquila. Foi muito bom, né? O que eu tenho a dizer, como sempre, é a minha alegria de fazer parte dessa comissão. Me sinto muito honrada de substituir Isabelle, veja só, né? No susto, no pulo, mas eu me prontifiquei, porque é muito prazeroso o nosso trabalho. E nós só podemos encerrar com 2 palavrinhas: amar e trabalhar. O resto a gente põe para funcionar. Agradecer a todos, agradecer muito a Paulo, a Marta, que abrilhantaram nossas jornadas, agradecer a Edna, incansável, e todo o pessoal, a nossa Marta, que não é a Ambertin, mas a Marta da biblioteca também, e a Adriana, né? Agradecer muito a Guiomar pela força que ela nos deu, não é? O pessoal todo da diretoria, enfim. E convocar vocês para o ano que vem. Lembrando que agora nós vamos aproveitar para descansar um pouquinho, né? O corpo está pedindo. Obrigada.